Olá, aqui quem fala é Diego, sou fundador da Minha Escritura Regularização Fundiária e da Minha Escritura Soluções para a REURB e o meu objetivo com esses vídeos públicos é cumprir o propósito da Minha Escritura, que é de ajudar pessoas, né, ou nesse caso aqui ajudar empresas e profissionais que queiram ajudar pessoas a regularizar os seus imóveis. Entendemos que a REURB é um instrumento fantástico que precisa ganhar escala urgentemente no nosso país, porque a regularidade do mercado imobiliário é uma situação que tem a ver até com dignidade da pessoa humana mesmo, né? As pessoas que moram em imóveis regulares, elas ficam tolhidas de ter acesso às coisas mais básicas, né? Às vezes até ligação de água, energia elétrica, não conseguem construir no imóvel, enfim, tem uma limitação aí do potencial que o imóvel pode oferecer para ela. Então nós entendemos que isso é uma situação grave, urgente e precisa ser resolvida e precisa ganhar escala de uma vez por todas no Brasil. Então minha ideia é dar uma contribuição pequena aqui com esse curso de 5 aulas, essa segunda aula do curso de um total de 5, uma contribuição ainda que pequenininha, mas que pode ajudar alguém aí a começar a trabalhar com isso, a começar a atuar nessa área, que é uma área em franca expansão, como a gente já viu na primeira aula, né? São 30 milhões de imóveis irregulares, né? Metade do território nacional. É um mercado que vai acabar um dia, mas vai demorar bastante. Então quem quer atuar com isso pode ficar tranquilo que tem muito mercado aí para atuar. Ok? Vamos então para a nossa segunda aula aqui. Vamos falar um pouquinho da base legal, conceito e objetivos da novíssima Lei 13.465 de 2017. Apesar de a gente brinca, né, que fala novíssima lei, já faz aí 5 anos, agora em maio inclusive faz 5 anos, mas para o direito 5 anos é realmente uma lei ainda engatinhando, né? Em muitos municípios ainda sequer se fala nisso, se tem isso como política pública, mas a REURB é uma realidade já em diversos municípios no país. E quem atua com isso sabe o prazer que é entregar uma matrícula para uma família ou para um grupo de famílias ali por esse procedimento e saber que aquela pessoa agora está atendida, está inserida, né? Deixou de ficar à margem aí dessa situação irregular, dessa situação que promove uma série de dificuldades para as pessoas na prática. Certo? Então, como eu falei lá na primeira aula, o meu objetivo aqui é prático, é falar das questões mais digamos assim, aplicáveis no nosso dia a dia, falar, claro, um pouquinho de base teórica, mas focar nas questões que realmente vão ajudar a pessoa a trabalhar com isso, né? A empresa, o profissional, você que é advogado, despachante imobiliário, ou contador, ou enfim, topógrafo, engenheiro, queira começar a trabalhar com isso. Esse curso é para você está no lugar certo. E além do curso, obviamente, a minha empresa tem uma série de soluções, né, para quem quer se aprofundar mais ainda nessa matéria. A nossa empresa tem uma série de soluções, desde mentoria comercial até cursos de vendas para isso, enfim, até a própria unidade franqueada, né, para quem tiver perfil para adquirir uma unidade franqueada. Mas meu objetivo aqui não é vender nada para vocês, não é falar sobre o meu negócio, e sim de compartilhar um pouquinho de conhecimento. E quem tiver interesse, né, de se aprofundar um pouco mais, obviamente a gente está à disposição para ajudar, tá bom? Vamos então ao assunto direto, né? Segunda aula aqui do nosso curso gratuito. Vamos começar falando então aqui da base legal, né? O que criou, como é que a gente chegou aqui, né? A gente então tinha em 2009 ali o início basicamente dessa nova leva aí de regulamentação, a lei do Minha Casa Minha Vida, né? Programa Minha Casa Minha Vida, que foi parcialmente revogada aí pela Lei 13.465, que criou a REURB, né? Que na verdade a REURB já veio da MP 759 de 2016, era uma medida provisória, que como medida provisória, como no próprio nome já diz, né, tinha uma série de insegurança para os municípios de começar a atuar com isso, os cartórios também, porque ainda era uma medida provisória, né? Depois veio a Lei 13.465 de 2017 e por fim, em março do ano seguinte, o decreto 9.310 aqui de 2018, que foi um pouco mais a fundo nas situações procedimentais e para regulamentar ali a Lei 13.465. E a gente tem, obviamente, uma série de legislações estaduais e municipais em diversos municípios do Brasil, as suas próprias legislações, criando situações mais específicas para a realidade desses municípios. Então, a competência nesse caso, né, ela é concorrente, né? Nós temos aí os municípios atuando, né?
em conjunto com os estados e sempre, obviamente, tendo como basilador aí a legislação federal, a 13465 de 2017. Ok? Então, vocês, obviamente, vão ver muitas legislações municipais que precisam também ser estudadas para quem quer atuar com isso. Então, a primeira coisa para quem quer estudar essa matéria é verificar se no seu município, onde você quer atuar, tem aí uma regulamentação, uma legislação e um decreto, às vezes também tem municipal. Ok? Bom, o que é conceito, né, da REURB e os objetivos? Né? Acho que o artigo 9º, ele trata das duas coisas, o objetivo e o conceito. Né? Então, o que é REURB? Né? É esse conjunto de normas aplicáveis à regularização fundiária urbana que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Jurídicas, porque a gente está falando de titulação também. Urbanísticas, porque a gente está falando de melhoria de infraestrutura lá na prática, né? Enfim, às vezes precisa fazer obra de melhoria, pavimentação, ou drenagem, esgoto, rede de energia, rede de água. A gente está falando aqui de questões urbanísticas também. Ambientais, porque eventualmente a gente vai estar lidando com situações de regularizações em áreas de preservação permanente, né? Ou mitigação de danos ambientais. E sociais, porque a gente está falando de inclusão realmente de metade da população do país, população urbana do país. A gente está falando de metade dessas pessoas sendo incluídas, né, em todas as garantias que um imóvel regular pode fornecer. Beleza? Então, esse é o conceito, né, esse conjunto de normas. E qual é o objetivo? Elas têm o objetivo de incorporar esses núcleos urbanos informais ao ordenamento formal. Ou seja, em outras palavras, regularizar os imóveis. Né? Então, o objetivo da REURB é esse, regularizar os imóveis irregulares. E fazendo isso sem a exigência de todas as regras lá da lei do parcelamento do solo e tudo mais. Então, como a gente viu lá na primeira aula, existe uma ideia de flexibilização das regras atuais para bem de resolver a situação que está consolidada, né? E ao mesmo tempo impedindo que novas formações irregulares surjam. E para isso, inclusive, a lei criou um marco temporal, que é o dia 22 de dezembro de 2016, para estabelecer o seguinte: antes dessa data, o que estava consolidado, até essa data no caso, né, a gente vai regularizar. O que surgiu depois dessa data não cabe REURB, ok? Não pela legitimação fundiária, pelo menos. Então, resumo, né? Resumo da ópera aqui: é um procedimento administrativo que tem por objetivo integrar os núcleos urbanos informais aos núcleos urbanos formais já existentes nas cidades. E a REURB, então, ela prevê esses 3 aspectos aqui, esses 4 aspectos que eu já falei, né? Questões urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais. E todas essas vantagens aqui, né? Infraestrutura essencial, melhorias efetivas, minimizar impactos ambientais e criar medidas compensatórias, titulação dos ocupantes, desmarginalização das áreas irregulares, acesso à moradia digna, acesso ao crédito. Todas essas questões acontecem quando a gente regulariza um imóvel, né? Isso é muito legal. Como eu falei na primeira aula também, é um procedimento que todo mundo ganha, né? Município, estado, sistema bancário, imobiliárias, cidadão, né? Profissionais que trabalham com isso, enfim. Essa possibilidade aqui abriu uma possibilidade, ao mesmo tempo que abriu uma possibilidade de resolução do problema, abriu também um mercado de atuação para todo mundo que quer trabalhar com isso. E quando que não cabe REURB? Isso aqui é importante, né? Porque a REURB não é uma panaceia que resolve todos os problemas, né? Então, se a gente tiver lá um lote isolado em que não tem núcleo urbano, né? Isso aí não cabe REURB, né? A gente está falando aí de uma situação que tem que ser resolvida de outra maneira, né? Através do uso do capião, desmembramento, a gente não sabe, um lote lá isolado, não cabe REURB. A ausência de infraestrutura essencial. Essa situação aqui, ela impede a REURB provisoriamente, né? Porque essa infraestrutura essencial pode ser implementada. Às vezes falta lá drenagem, rede de energia elétrica, rede de água, isso pode ser implementado na prática lá para resolver e permitir a REURB. Mas a princípio é um impedimento, né? Não existir a ausência de infraestrutura essencial. Lotes pertencentes a núcleos urbanos informais novos, aqui ó, importante, núcleos urbanos informais novos, ou seja, aqueles formados depois de 22 de dezembro de 2016.
não cabe legitimação fundiária, mas é possível a aplicação de outros instrumentos, como a gente vai ver na aula 4 lá, quando a gente falar dos instrumentos da REURB. Né? Existe a possibilidade, nem tudo está perdido, né, com relação aos lotes novos, mas não cabe legitimação fundiária, isso não. Lembrando que, obviamente, a lei não está incentivando a formação de novos loteamentos irregulares. Né? Muito pelo contrário, a lei não incentiva a formação de novos e ela também não isenta os responsáveis pelas formações dos antigos. Né? Aquele que promoveu a expansão urbana de forma irregular, aquele que facilitou, que vendeu, que parcelou irregularmente seu solo, continua respondendo, mesmo depois da REURB, continua sendo responsável, né, civil, criminalmente, ambientalmente, enfim, em todas as searas aí, continua sendo responsável pelo dano que causou. Tá? Então a REURB não é um salvo-conduto aí para todo mundo que cometeu irregularidades. Né? É uma forma de regularização, de mitigação do problema, uma forma de flexibilização para bem de resolver uma situação que era impossível de resolver antes, mas não é uma isenção de culpa, né? Não é uma absolvição aí sumária de todos os envolvidos, não. E a lei mesmo deixa isso claro, né, ao estabelecer que continuam respondendo pelos seus atos aqueles que promoveram a regularização, a expansão irregular. Bom, não cabe REURB também em lotes que são regulares, mas só não foram registrados porque o ocupante não foi lá transferir o imóvel. Então, tá ali na mão, é só lá transferir tranquilamente seu imóvel, fazer a compra e venda lá, a escritura de compra e venda e tudo certo. E o cara não faz, aí quer fazer REURB, não cabe, porque isso vai ser entendido como uma forma de burlar as questões tributárias, né? Não pagamento de ITBI, imposto de renda, eventualmente. Então, não é para isso que a lei serve, né? E aí, a lei de parcelamento do solo continua vigente, então? Continua vigente, como eu falei, né? Somente situações até 22 de dezembro de 2016, consolidadas nessa data. Se eu quero fazer agora um loteamento novo, do zero, eu não posso ir lá já fazer tudo irregular, depois contar que eu vou fazer REURB. Isso não é para isso que a lei veio, né? A lei de parcelamento do solo continua vigente, eu tenho que observar as regras, licenciamento ambiental, tamanho mínimo de lote, largura mínima de rua, esgoto, posteamento, meio fio, era verde, fazer toda a estrutura necessária para depois começar a comercializar os lotes, depois que tiver tudo já tudo conforme a legislação de parcelamento do solo. Né? Então não é a REURB, né? Às vezes tem gente que acha que resolveu tudo, né? Agora não precisa mais fazer, tá tudo liberado, aí eu posso fazer a expansão urbana que eu quiser, eu posso fazer o loteamento que eu quiser e depois a REURB salva. Não é assim que funciona. A REURB não serve para incentivar novas formações irregulares, ok? E nessa aula a gente fica por aqui. Na terceira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre REURB na prática, vamos trazer assuntos aí adentrando mais aí as situações de irregularidade prática mesmo, as situações junto à prefeitura, legitimados, vamos falar dos instrumentos, enfim, a gente está só começando aqui e eu fico à disposição para tirar dúvidas de todo mundo que queiram aí comentar no vídeo. Se vocês puderem se inscrever no nosso canal aqui, seria muito legal, receber, né, ativar o sininho ali para receber a notificação dos novos vídeos. Né, vai ter muito conteúdo gratuito daqui para frente aqui. A gente, não só esse curso, eu vou dar também dicas de vendas, vou fazer vídeos mais curtos sobre curiosidades de regularização, enfim, como é que vocês podem atuar com regularização de uma forma mais descomplicada. Então, se puderem seguir o nosso canal aqui, vai ser muito legal, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.